Apocalipse 11, no versículo 1, diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os adoradores que nele adoram. Mas deixa a parte do ato exterior do santuário, e não o mestas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E agora, esse santuário é um santuário literal? Tem alguém com um cordel indo lá no santuário? Por exemplo, tem gente que pensa que santuário é no céu. Tem alguém indo lá no céu medir aquele santuário físico literal? Ou qual é a referência que Deus está nos trazendo? Então, vamos começar então com um assunto que foi sempre polêmico quando começávamos a ler Apocalipse 11, né? Quando você começa a ver uma medida, né? A medida parece que uma medida de um ato interno e um ato externo. Você começa a ver ali um caniço de medir, e aí quando você se remete a esses momentos, né? Você já se lembra da construção do templo de Zorobabel, daquele templo lá de Ezequiel. Você começa a lembrar das medidas da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Você começa a ver medidas, né? Uma obra, né? E aí onde acontece muito engano. As pessoas, elas, por virem que, de fato, na Escritura houve uma construção de templos literais, né? Muitos irmãos que eu já conversei a respeito desse texto começam a entender e a pensar erroneamente que se trata aqui da construção de um terceiro templo em Jerusalém. Né? Um templo em que muitas pessoas embasam profecias nesse templo. É indiscutível que os judeus vão construir templos, vai construir um templo lá, que existem projetos, já dizem algumas línguas até que já está se construindo um templo lá em algum local, tal, por debaixo daquela mesquita. Enfim, é muito disse-me-disse. Porém, esse texto de Apocalipse 11 e todos os outros textos que falam de medidas não se refere à construção de nenhum terceiro templo. Deus não está pautando as profecias do tempo do fim em nenhuma construção feita por nenhum judeu. Isso aí, irmãos, eu assino embaixo. Isso é uma coisa, eu acho que unânime aqui no nosso grupo, que não existe isso. Não existe. Deus ele não vai pautar, não vai se orientar, né? Fazer os homens se orientarem no tempo da profecia por causa da construção de um terceiro templo de Jerusalém. Isso é falácia. Isso é judaísmo. Deus não endoidou, porque ele destruiu o terceiro templo lá, ele destruiu o templo no tempo do seu filho. O seu próprio filho falou que aquele templo não sobraria pedra sobre pedra, para ir agora, no final dos tempos, reconstruir um templo feito por mão de homem para que se cumpra o resto das profecias. Isso não faz o menor sentido. Então, Apocalipse 11, quando começa a falar aqui, se você pegar Apocalipse 11 e ler Apocalipse 11 inteiro, você vê que está falando das duas testemunhas. De um povo preparado por Deus para profetizar na última semana de Daniel. Um povo que vai tocar trombetas. E que no início de Apocalipse 11 está sendo dado uma vara para que seja medido a estatura e o amadurecimento desses homens, para que eles profetizem aquilo que João recebeu na mão, aquele livrinho que João recebeu das mãos de Jesus lá em Apocalipse 1, Apocalipse 2, que ele fala, é necessário que profetizes de novo. E vai acontecer, essa profecia vai ser profetizada de novo pela boca das duas testemunhas. E aqui Deus está medindo um povo específico por dentro, o seu interior e o seu exterior, para que essas testemunhas, esse povo, cumpra um ofício determinado, pré-estabelecido por Deus, para que eles cumpram. Aliás, quando você começa a entender
Apocalipse 11, lê o seu contexto, você vai ver que são pessoas, homens, servos de Deus, específicos em uma cidade, que é Jerusalém, por 3 anos e meio, que não vão sofrer danos, mas vão fazer milagres e prodígios para o despertamento das virgens prudentes e para chamar ao arrependimento as nações, porque na metade dessa semana haverá o aparecimento do homem da iniquidade e antes que ele apareça a apostasia. Então, as testemunhas com milagres, prodígios, até maiores do que Jesus fez, vão exercer o seu ministério e por isso elas estão sendo medidas por dentro, no seu átrio interno, onde o templo do Senhor habita, onde o Espírito do Senhor habita, no seu átrio interno, e o seu átrio externo, né, que vai ser pisado por um tempo, por gentios, 42 meses, dentro da cidade santa. É isso que Apocalipse 11, nesses primeiros versos, está falando. Como a gente consegue entender isso? A gente estava conversando aqui no início da live, antes dela começar, o que me fez virar a chave para entender esse texto, esse iniciozinho de Apocalipse 11, foi uma frase que o Senhor Jesus disse no Evangelho. Agora eu não sei a referência, depois os irmãos podem olhar a referência, mas quando eu falar o texto, vocês vão saber de cara. Jesus ele estava falando em relação a temer o testemunho, ao temer morrer por causa do nome dele. E ele diz assim: não tema o homem que pode matar o seu corpo, mas tema sim a Deus, que pode jogar você com alma e corpo na segunda morte. A dizer, o lago de fogo e enxofre, o Geena. Ali você entende que é uma palavra de consolo para o tempo do fim também, para todo o tempo de angústia em que a igreja for passar. Ele diz assim: não tema morte natural, não tema morte natural, não tema ser pisado do seu átrio externo, não tema aquele que acaba com o seu átrio externo, mas tema aquele que pode pegar o seu átrio interno e o seu átrio externo junto e jogar no lago de fogo e enxofre. Esse é o Senhor, é o próprio Deus. Então, a medição daquilo que está no átrio interno e daqueles que lá adoram fala diretamente, exclusivamente, de homens separados, preparados para desempenhar um testemunho específico, num tempo específico também. Está se falando das duas testemunhas, das testemunhas que vão profetizar especificamente, não estou dizendo em toda a última semana de Daniel, toda a última semana de Daniel vai haver profecia, vão haver trombetas, mas esse momento aqui está se referindo especificamente a um povo que vai dar a sua vida voluntariamente em Jerusalém. E é isso que está escrito em Apocalipse 11. Está falando dessa parte das testemunhas. De um povo que está sendo medido e está sendo forjado, está sendo averiguado se eles estão preparados de fato, esses homens, para passar por aquilo que eles vão passar. De fato, né? Você vê que a Bíblia nos chama de tabernáculo, a Bíblia nos chama de casa, a Bíblia nos chama de santuário. Né? Por exemplo, existem 2 palavrinhas no grego, no Novo Testamento, para santuário, que é naos e hieron. Hieron é quando é literalmente um templo físico. E naos não. Naos pode ser tanto para um quanto para outro. E Paulo, quando vai utilizar essa palavra para a igreja, ele usa naos. E João aqui usa essa palavra, né, também quando ele vai falar acerca desse templo, né? E você veja que antes de derramar o poder, que o poder ele é derramado no versículo 3, ele faz essa medição que o Pedro acabou de falar. E essa medição, Paulo vai falar aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim, ó: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa cana, que é semelhante a uma vara, um caniço semelhante a um bastão, ele vai pegar e vai medir, como Pedro falou, o interior. Será que a igreja
essas pessoas estão na semelhança de Cristo, eles alcançaram a estatura de varão perfeito, varonilidade perfeita. A perfeição aqui, ela não tem a ver com não cometer pecado. Já falei isso várias vezes, né, em vídeos, em seminários. Tem a ver com maturidade, ou seja, ele vai verificar se essas pessoas que estão aqui, elas estão aptas a servirem como testemunhas. Se ser duas testemunhas não é oba-oba, eu quero ser. Ser duas testemunhas tem a ver com aqueles que alcançam a estatura do varão, que é Cristo. Aqueles que se aperfeiçoam, aqueles que matam a sua carne, aqueles que colocam a sua alma na cruz. Esses adquirirão a oportunidade, a chance, né, de serem e fazerem parte das duas testemunhas. Esses conseguirão. A gente vê aqui também, interessante que o apóstolo Paulo ele fala, né, acerca do santuário. Ele vai falar aqui, deixa eu pegar aqui o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então você veja que ao mesmo tempo que você vê o inimigo se assentando no coração de muitos filhos de Deus, ou seja, apostasia, você também vê ao mesmo tempo pessoas que conseguirão alcançar essa dimensão de Jesus. E tá tudo aqui. É tudo nesse mesmo período aqui. Tá? Então você veja que o coração é aqui, né? O coração, ele serve tanto de assento para o Filho de Deus, que está lá em Zacarias, que fala que ele fará a obra de sacerdócio e rei, e fará ambos os ofícios, assentar-se-á no templo do Senhor, né, na casa de Deus, no templo do Senhor, e trabalhará em ambos os ofícios. Então, tanto o filho senta-se no templo, como os apóstatas permitem que o espírito do anticristo também se assente nesse templo. Uns são apóstatas e outros não. Os que não se apostatam da fé, conseguirão atingir essa estatura de varão perfeito e serão perseguidos. Eles vão ser perseguidos por 42 meses. Olha que o texto diz assim, pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, vai haver morte, né, de mártires, né, durante esse período todo. Né, durante todo esse período vai ter gente morrendo ali. Amém. Muito, muito interessante essa questão de entender qual o tempo que nós estamos mencionando, porque, infelizmente, muitos só conseguem enxergar o tangível, aquilo que está acontecendo lá naquela terra de Israel. Estão olhando somente para o físico, para o hieron, como diz o pastor Igor. E nós precisamos discernir a profundidade das profecias na vida de cada um de nós. Precisamos entender a mensagem do Senhor de uma maneira mais profunda, envolvendo as Escrituras. As próprias Escrituras nos dão esse fundamento para poder avançar mais no propósito e no entendimento. Nós olhamos aqui, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus sobre os eleitos. E quando a gente fala de eleitos aqui, nós precisamos ter em mente as duas casas de Israel, que juntas, gentios e judeus, unidas em Cristo, para o cumprimento deste propósito. E Jesus ora aqui em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós entendemos ali que existem divisões, tem o átrio, tem o santo, tem o lugar santíssimo, e Jesus mesmo disse
eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós precisamos entender e discernir através das Escrituras a importância que existe lá na sombra, porque ela traz para nós elementos para revelar o propósito desses últimos dias e de que templo ele está tratando aqui no Apocalipse 11. E olhando para essa oração sacerdotal de Jesus, de santificar na verdade e a palavra sendo a verdade, nós olhamos porque tudo que está nas Escrituras apontam para Cristo, apontam para Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo, e Jesus também é a porta. E no tabernáculo existe uma porta de entrada. E em João 10, verso 1 diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ele mesmo diz no verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Quando nós olhamos nos profetas, eu vou elencar aqui o profeta Zacarias, no capítulo 5, verso 2, ele tem a visão de um rolo voante apontando aí para a palavra. E esse rolo voante, ele tinha uma medida de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E nós precisamos entender o porquê dessa medida, e que tudo isso aponta para a obra do Senhor sobre o seu povo. Quando nós olhamos lá em Êxodo 27, verso 16, nós encontramos ali a porta do átrio, o início dessa trajetória, e a cortina dessa porta, ela tinha exatamente 20 côvados. E nós já percebemos aí que Jesus sendo a porta, nós olhando aqui para a cortina, vamos ver que ali tem tecidos, tem o azul apontando para o reino dos céus, tem a púrpura apontando para o reinado, né? Para ser reis. Tem ali também o carmesim apontando para o sangue, porque é uma cor avermelhada, e também o linho fino apontando para a santidade. É o convite de Jesus para todos nós de entrar por este caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós avançamos aí no entendimento, o pórtico do Templo de Salomão tem exatamente a medida deste rolo voante, de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Quando nós analisamos ali o profeta Zacarias, ali é uma mensagem de juízo para aqueles que experimentam da palavra, mas eles tratam esta oportunidade de maneira que eles tratam com mentiras, um juízo contra os salteadores, um juízo contra aqueles que roubam, né, as suas ovelhas. E por isso que Jesus falou em João 10:1, quem não entra por esta porta é ladrão e salteador. E quem não trata essa palavra devidamente, apontando aí para os apóstatas, com certeza para eles vem uma palavra de juízo. Mas essa mesma medida do rolo voante, que aponta para o pórtico, é um convite para as duas casas de Israel. Por quê? Se nós pegarmos aí as duas tábuas, e na lei nós temos duas tábuas, e usar essa mesma medida do rolo voante, que é a palavra, nós temos aí duas tábuas com 20 côvados de altura e 10 côvados de largura. Se nós colocarmos as duas tábuas uma do lado da outra, nós vamos ter a mesma altura, só que a soma das larguras vai dar 20 côvados. 10 mais 10 vai dar 20 côvados. E as duas tábuas também apontam para as duas casas de Israel. É a união, é o propósito que o Senhor tem para as duas casas de Israel, de juntas, gentios e judeus, caminharem num mesmo propósito. Então, quando nós olhamos ali as medidas de 20 por 20, nós vamos chegar a um entendimento, a um desfecho, a um destino, que a medida do lugar santíssimo é de 20 côvados por 20 côvados. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você que entra pela porta do átrio, você precisa avançar em Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, e Ele que ensina os seus servos a chegar no lugar de destino,
que os irmãos já comentaram aí, de ter a estatura do varão perfeito. É um convite às duas casas de Israel. Nós sabemos aí que a medida da Nova Jerusalém tem medidas iguais, é um cubo, né? E lá está Apocalipse 21, verso 16. E Mateus 5, 48 vai falar para nós: sede perfeitos. E essa palavra perfeitos é sejam maduros. Maduros. E Paulo vai escrever 1 Coríntios 16, do 13 e 14, de sermos firmes, varonilmente, em amor. Por isso que o destino aponta para o lugar santíssimo, de sermos semelhante à medida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, vou ficar por aqui. Amém, amém. Interessantíssimo todos esses pontos. E quando a gente olha ainda para o Santo dos Santos, né? Eu costumo sempre trazer essa colocação, porque é interessantíssimo dos irmãos observarem, porque o Santo dos Santos era um lugar inacessível. Ele não era um lugar acessível pelo homem. Somente quem poderia entrar lá era o sumo sacerdote. E aí vem Jesus num templo físico e literal, quebra tudo, põe tudo de pernas para o ar e diz assim, ó, a casa do meu pai é um lugar santo. E é o que ele diz? Eu vou destruir esse templo e eu vou reedificar em 3 dias. Eles dão risada de Cristo, né? Como assim? Tu vai destruir, tu vai reedificar esse templo em 3 dias. E aí, quando ele ressuscitou, os discípulos e todo mundo entendeu que ele estava falando do seu corpo. E quando a gente vê o acontecimento que veio na sequência da morte de Jesus, no tempo exato, o véu do santuário se rasgou. E nos deu essa intrepidez de adentrar no Santo dos Santos. E a gente não está falando disso assim de uma forma literal, em que os irmãos vão caminhar e vão entrar num lugar físico, literal, Santo dos Santos, ou se não, que nem o pastor Pedro aqui falou, vamos lá reconstruir o templo. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma ousadia que nós, como filhos de Deus, não tínhamos, e hoje temos, de entrar no lugar santíssimo, adentrar por dentro do véu. Mas como que eu vou chegar por dentro do véu? Nós temos 2 caminhos. Primeiro, o sangue de Cristo. E segundo, o próprio véu que é Cristo. Tá, mas o véu é Cristo. Continua me explicando como. Cristo, ele também é o corpo, e a igreja é o corpo. Então nós entramos por intermédio de Cristo, sangue e corpo. Nós fazemos parte desse tabernáculo. Mas é muito interessante que a gente preste muita atenção, porque esse momento do Apocalipse 11, ele é um momento que não é para toda a igreja, ele é um momento para aqueles que estão de fato se achegando. Porque muitos ainda não entenderam, estão ainda buscando templos físicos literais, e a gente não é contra aqui a você ir numa igreja, mas o que a gente está trazendo é a realidade dessa sombra do passado, para que você entenda que a sua ousadia de entrar na presença de Deus não depende de nenhum sacerdote terreno hoje. Você pode ser usado como um sacerdote. E esse momento, essa medição desse templo para os últimos dias, está apontando o quê? Um reino e sacerdócio. Sacerdócio já vingente na terra, de pessoas que estão sendo medidas e posicionadas para cumprir essa missão. Eu trouxe para nós aqui, que já vai dar a introdução nas 2 testemunhas, Zacarias 6, do versículo 12 e 13, vai dizer assim, ó. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele mesmo levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Então ele já está anunciando que ele é o renovo, e a partir dali começa a brotar, né? Brotar porque ele introduziu essa intrepidez que nós temos de nos achegar no Santo dos Santos. Então, a partir de agora, começa a brotar esse renovo, juntamente com Cristo. Porque o que diz? Se Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele, seremos então sacerdotes. E esse é o ponto que a gente precisa entender, porque vai chegar o momento em que pessoas posicionadas, medidas, vão ser usadas por Deus.